Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Todas as semanas nós publicamos o comentário da lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sempre com uma temática muito interessante. E todos os nossos comentários são feitos em 10 tópicos, por isso nós denominamos este canal de Escola Bíblica Complementar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aí o seu like, que é muito importante para o canal, contribui para o canal, e também compartilhe nas suas redes de amigos, entre os seus companheiros, entre os irmãos da igreja, e também faça o seu comentário aí no local do vídeo que dá para você fazer um comentário a respeito do vídeo, uma crítica construtiva também nós aceitamos, Queremos aqui transmitir um grande abraço aos ouvintes da rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, Alagoas, que todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, transmite o áudio desse nosso vídeo gravado na internet. Também um abraço carinhoso a toda a equipe do AD Alagoas, que também toda semana lança lá na página da igreja, aqui em Maceió, o nosso vídeo. Queremos agradecer também às rádios web, Rádio Web Capital Maceió, ali conduzida pelo digníssimo diácono Moacir Catarina, e também aos queridos irmãos que nos assistem toda terça-feira pela Rádio Web Gênesis, também aqui de Maceió. Deus abençoe a todos, são plataformas que divulgam o nosso trabalho, e nós agradecemos pela honra de termos sido convidados para estar prestando esse trabalho. Muito bem, queridos, nós vamos comentar então hoje a última lição do trimestre, Comentando essas lições, a gente vê como o tempo está passando muito rápido. Lição número 13 para 24 de setembro de 2023. O título da lição é O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. É mais uma lição desta lição que nós comentamos ao longo desse trimestre, lição comentada pelo pastor Douglas Batista, que tem como título maior A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje, então, vamos comentar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. O texto áureo nos diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A verdade prática nos diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, e carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 3 a 7, que passaremos a ler. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E agora Gálatas 4, versículos 3 a 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho,
e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Muito bem, meus queridos, a nossa lição dispõe aí então de uma introdução que deve ser lida porque ela traz uma visão panorâmica da lição. O primeiro tópico vai tratar sobre o reino de Deus no mundo, tratando da encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. No segundo tópico, nós temos as bênçãos de uma vida no reino, que é a remissão dos pecados e adotados e herdeiros de Cristo. E o nosso terceiro tópico fala sobre os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado, filhos da ira e condenação eterna. E por fim, então, uma conclusão. Então, nós passaremos a fornecer aos irmãos os 10 tópicos que nós construímos. Claro que esses tópicos, irmãos, eles se apoiam em muito do que já está comentado na lição, porque às vezes o professor, o aluno lê e não consegue perceber em algum ponto ali da lição um tópico interessante que dê respaldo ao título da nossa lição. Então, o título da lição, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Eu gostaria de traduzir esse O Mundo de Deus como o Reino de Deus. O Reino de Deus que está entre nós, que é o mundo dos homens. Então, é sobre isso que nós vamos tratar nesta lição. O primeiro tópico que eu anotei aqui, dos 10 que nós vamos fornecer para os irmãos, é o mundo de Deus no mundo dos homens, pela encarnação de Jesus Cristo, né? A encarnação de Jesus Cristo foi algo extraordinário, né? Deus enviou seu Filho ao mundo, né? A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vinda de Jesus ao mundo é considerada a plenitude dos tempos. Essa vinda de Jesus ao mundo é Deus se encarnando, Deus tomando a forma humana. A carta de Paulo aos Filipenses vai dizer que Paulo recomenda, diz assim, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E como servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós sabemos que com a queda da raça humana, pelo pecado de Adão, o homem ficou com uma problemática entre ele e Deus e entre Deus e o homem. O homem não pode ir até Deus porque o homem está morto em seus delitos e pecados. Deus não pode vir até o homem porque Deus é santo, 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 e Deus não entra em contato direto com esse ser humano no pecado. Então vem Jesus, o Filho de Deus, ele toma a forma humana, é concebido ali no ventre da bendita Virgem Maria, e ele nasce como um ser humano, ele cresce, ele desenvolve o seu ministério, ele aprendeu o que é padecer, ele viveu entre nós, e provou aquilo que o homem prova, exceto o pecado. E essa encarnação, Jesus como homem, ele agora se oferta em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dando a sua vida na cruz do Calvário, para que através da sua morte, esta oferta única e exclusiva, nós tivéssemos acesso à redenção, acesso à salvação, acesso ao perdão dos pecados e à reconciliação com Deus. Então, pela encarnação de Jesus Cristo, Deus entra então no mundo dos homens. O nosso textuário vai dizer aqui, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Muito bem, o tópico 1 e subtópico 1 também tem algo interessante, que é onde trata da encarnação de Cristo. E o comentarista vai dizer, Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Jesus é o Messias prometido. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor
pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. E tendo participado desta natureza, irmãos, ele se constitui um sacerdote, não é? Um sumo sacerdote, né? Que sabe o que é lidar com as coisas humanas, porque ele viveu as coisas humanas aqui. Então, em primeiro lugar, este mundo de Deus no mundo dos homens se dá pela encarnação de Jesus Cristo. Em segundo lugar, se dá com a implantação de um reino distinto. Quando Jesus vem a este mundo, ele vem para implantar um reino que não é um reino de aparências, um reino que não é um reino político, um reino econômico, né? Mas um reino espiritual, não é um reino material, mas um reino espiritual, um reino que tem suas normas e sua constituição distintas, né, do reino dos homens. Então, nós vemos que esse mundo de Deus vem para o mundo dos homens com a implantação de um reino que é distinto, né? Por isso que Jesus morre na cruz do Calvário, não só pelo plano redentor que já estava previsto, mas porque o seu reino não se encaixa no reino dos homens, e o reino dos homens não se encaixa no reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, um reino distinto, né? Eu ouvi um pregador dizer, e achei muito interessante, que ele disse que Jesus era um pregador de um único tema, e o tema de Jesus era o reino dos céus. Nós vamos ver nas parábolas, naquelas parábolas nós vemos as características do reino, né? Por exemplo, o reino de Jesus é um reino de justiça. Nós vivemos hoje num reino dominado pelas trevas, um reino dominado pelas influências do anticristo, tanto que a lição, ela classifica esse reino como um império do mal, um mundo dominado pelo espírito de Babilônia, um mundo onde os valores estão invertidos, onde aquilo que era certo agora está errado, o que era errado agora está certo, um mundo que tenta legalizar aborto, um mundo que tenta legalizar as drogas, não é? Um mundo que tenta erotizar as crianças, um mundo que tenta arrebentar com a família, né? Então nós vemos por trás de tudo isso uma ação do anticristo, uma ação de Satanás, mas a igreja está com a palavra na mão, e a palavra é a palavra de Deus que nos orienta, né? Então, esse reino, ele é um reino distinto. O mundo de Deus entra no mundo dos homens com a implantação, em segundo lugar, de um reino distinto. Em terceiro lugar, o mundo de Deus no mundo dos homens, né, nós vamos ver um reino com uma nova constituição, como eu falei aqui no tópico anterior. Nós vamos ver isso, irmãos, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. A propósito, nós estamos estudando aqui na Assembleia de Deus em Chã da Jaqueira 1, a igreja que eu estou cuidando, né, por determinação do nosso indigno pastor, e com a graça de Deus, nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E eu tenho dito para os irmãos, olha, irmãos, o Sermão da Montanha, ele é a carta magna, é a constituição do reino. Assim como nós temos a Constituição Federal, que seria bom que ela fosse cumprida, infelizmente ela tem sido aviltada, mas o reino de Deus, ele tem uma constituição sólida, uma constituição coerente, uma constituição justa. Então, se nós não tivéssemos as cartas de Paulo, nós não tivéssemos nada, e só tivéssemos o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós teríamos tudo que o cidadão do reino precisa para se conduzir. Ali você tem, não é,
o novo padrão do que é uma vida de felicidade nas bem-aventuranças. Ali você tem a identidade e a personalidade do cidadão do reino e muitas outras recomendações. No primeiro tópico, os subtópicos 2 e 3, nós vamos ver, por exemplo, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, mais à frente diz: somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. No subtópico 3, ele traz uma síntese do que é tratado ali no Sermão da Montanha, que é a nossa constituição do reino. Então, ali nós temos, no Sermão do Monte, nós temos Cristo revelando a ética e a moral do reino de Deus. Ali se destaca o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual. O casamento é indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum a partir de um coração sincero, não julgar os outros, a advertência contra os falsos profetas, a exortação para a prática desses valores, priorizar o reino de Deus e a sua justiça, dentre muitas coisas que estão ali. Então, meus queridos, esse reino de Deus, que nós estamos chamando na lição de mundo de Deus, no mundo dos homens, ele traz, em terceiro lugar, uma nova constituição, uma carta magna, né? Como o cidadão do reino deve se orientar? Está ali na nossa Constituição, e essa Constituição é inegociável. Nós temos que olhar o que está previsto, né, e fazermos conforme está escrito. Em quarto lugar, um reino refletido nas ações da igreja. Esse mundo de Deus que penetra no mundo dos homens, ele é refletido nas ações da igreja, onde nós vemos que alguém é um cidadão do reino, pelas suas ações, pelas suas frutificações. Nós temos dito muito na igreja: olha, irmãos, nenhuma confusão, nenhuma guerra, nenhuma contenda, nenhum escândalo, ele pode partir de um filho de Deus, de um servo de Deus, de um cidadão do reino. Se há escândalos, se há ofensas, se há guerras, se há contendas, o cristão nunca pode ser, não é, o promotor disto, nunca pode ser o gerador disso aí, nunca pode ser o pivô disso aí. Que o mundo tenha suas guerras, que o mundo tenha seus escândalos, que o mundo tenha suas violências, tenha suas maldades, mas nunca a mão do verdadeiro cristão vai estar colaborando para isso aí. Muito pelo contrário, né? O cidadão do reino, ele vive no reino e ele deve refletir nas suas ações este reino e este mundo de Deus. Jesus disse que o reino, né, o reino está entre nós, o reino está dentro de nós. O reino, ele é um já e ainda não, porque ele é tanto do presente como ele é um reino escatológico. O reino de Deus fala de todas as ações de domínio, de soberania de Deus sobre nós. Então, ele se estende desta vida até a vida futura, da vida futura até esta vida. Nós já vivemos no reino de Deus, não é? A Bíblia diz que o reino de Deus está entre nós. A verdade prática vai dizer assim: na dispensação da graça, que é essa que nós vivemos, do Espírito Santo, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Efésios 5:8, eu anotei aqui uma referência muito interessante que diz assim: porque noutro tempo éreis
trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E Mateus 5, 13 a 16, que faz parte do Sermão da Montanha, dessa carta magna, dessa Constituição, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí Jesus prossegue: vós sois a luz do mundo. E não se pode edificar uma cidade ou esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a lâmpada, ou a vela, ou a lamparina, e se coloca debaixo do alqueire ou debaixo do velador, mas se coloca sobre o velador, para que esta luz que está no lugar mais alto ilumine toda a casa. Aí Jesus fecha no versículo 16, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, a igreja está na terra para pregar o evangelho. A igreja está na terra para interna corpore, né? Internamente, ela ser edificada. E ela também está na terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Infelizmente, as divulgações que a gente vê muitas vezes nas mídias são divulgações de escândalo, divulgações que nos entristecem. Há sites que se alimentam da miséria, né, de igrejas, da miséria de pastores, da miséria de evangelistas, de cantores e etc. Mas eu acho que a postura correta é a gente meter a cabeça no meio do joelho e chorar, porque Jesus disse que é inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O nosso papel não é produzir escândalo, não é ser um instrumento que faz com que o nome do Senhor seja escarnecido. Nós somos luz, o nosso papel na terra é produzir a diferença, é salgar, é iluminar, é dar bom testemunho e nos reflexos das nossas ações as pessoas verem Jesus em nós. A igreja na terra, ela pode ser um fator de atração ou um fator de repulsão. Há pessoas que se convertem porque nos conhecem e há pessoas que não se convertem porque nos conhecem. Mas nós estamos aprendendo aqui que este reino, ele é refletido nas ações da igreja. Vamos então, meus queridos, para o nosso quinto tópico. Chegamos no meio aí. Um reino rejeitado pelo mundo. Esse mundo de Deus que é introduzido no mundo dos homens é um mundo rejeitado. É um reino rejeitado. João capítulo 15, eu anotei aqui, não está na nossa lição. João capítulo 15, versículos 18 a 20. Eu já deixei marcadinho aqui na Bíblia, para nós não perdermos tempo, e nós lermos aqui. Nós vamos ler João capítulo 15, versículos 18 a 20, e depois o capítulo 16, versículos de 1 a 4. Veja o que Jesus diz. Ele diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Claro, se o rei do reino foi aborrecido, os cidadãos do reino também serão aborrecidos. E Jesus mostra a causa disso. Ele diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, disse Jesus, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Muito bem,
Eu li até o versículo 22. Nós vamos agora, 16, de 1 a 4. Jesus diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, não fique escandalizado. Vão expulsar vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Tem gente matando crente e está dizendo que está fazendo um serviço para Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Meus irmãos, está aqui o retrato, não é? Este reino, este mundo de Deus que é implantado, colocado no mundo dos homens, ele é um reino e um mundo rejeitado. Por quê? Porque os valores do reino de Deus não condizem com os valores do reino dos homens, não é? Os valores do reino de Deus não compactuam com o reino dos homens. Então vejam bem, todas as vezes que o mundo está amiguinho da igreja, significa dizer que nós estamos correndo perigo. Não é? Porque se o mundo está amiguinho da igreja, é porque a igreja não está cumprindo o seu papel. É por isso que em muitos lugares nós estamos aí com os púlpitos cheios de políticos, como se os políticos fossem amiguinhos da igreja. Eles nunca foram amigos da igreja. Como a comunidade cristã evangélica cresceu, aí aparece muita gente abraçando a gente, abraçando os pastores, não é? Dizendo que são amigos da igreja e tudo mais. A igreja não é amiga do mundo e nem o mundo é amigo da igreja. A Bíblia diz assim, João escrevendo na sua carta, ele disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, isso não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, não é? Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, o mundo não gosta da igreja. E se o mundo está gostando da igreja, é porque a igreja não está no seu lugar. Não é? Mas se a igreja tomar a postura, quanto mais a igreja parecer com Jesus, ela será odiada pelo mundo. Então, isso aconteceu com o nosso mestre. Não é? Jesus disse aos judeus, ele disse, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitam. Agora, quando outro vier em seu próprio nome, já era uma referência ao anticristo, vocês aceitarão. Então, meus queridos, vamos ter cuidado para que ninguém roube a nossa coroa. Eu não estou dizendo aqui que o crente deve ser chato, que o crente deve ser indigesto, que o crente deve ser inimigo. Agora, tenha certeza de uma coisa, se você vive a palavra, o mundo não vai gostar de você. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Agora, a partir do momento que pessoas que dizem que são crentes de Jesus começar a dançar quadrilha, pular carnaval, não é? E fazer tudo que o mundo faz, não é? Usar tudo que o mundo usa, fazer tudo que o mundo faz, não é? Beber tudo que o mundo bebe e casar com o mundo, aí o mundo vai dizer que nós somos legais, né? Vocês são legal, crente tem que ser legal, né? Mas não é isso que nós aprendemos. Graças a Deus que nós temos a Bíblia Sagrada. Estão aqui os princípios do reino. Viva o princípio do reino e você vai ver objeções. Objeções dos que estão de fora, objeções da sua família e objeções dentro da igreja comunidade religiosa. Você vai ter objeções. Então, isso é fato e eu não estou aqui criando nada. Isso aqui está na palavra. Muito bem, um reino rejeitado pelo mundo. Charles Spurgeon, ele diz assim, você espera ser honrado em um mundo onde o seu Senhor foi crucificado? Se o nosso Senhor
foi crucificado, o que é que vai sobrar para a gente, meus irmãos? Não é? Nós não sabemos. Que Deus nos guarde bem no seu amor. Sexto lugar, um reino que glorifica a Deus. A proposta do reino de Deus, a proposta deste reino que é inserido no reino dos homens, desse mundo de Deus que é colocado no reino dos homens. Não é a glória dos homens. A proposta desse reino é a glória de Deus. Jesus disse: eu não vim para glorificar a mim mesmo, eu vim para glorificar o meu Pai que me enviou. Então, meus queridos, a igreja quer ser vitoriosa, o pastor quer ser vitorioso, o membro da igreja quer ser vitorioso, o departamento da igreja quer ser vitorioso, o ministério quer ser vitorioso. Olha, irmãos, cuidado, a glória é de Deus. Todas as vezes que alguém esticou a mão para meter a mão na glória de Deus, para tentar usurpar a glória de Deus, o final dele não foi um final feliz. Deus não dá a sua glória a ninguém. Nós vamos ver no tópico 2 e subtópico 2, uma parte muito interessante que diz assim, lá mais ou menos no finalzinho: ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O propósito da remissão de pecado, feita por Jesus, não é? É a filiação e a herança. E isso não tem outro alvo, senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Está escrito lá no Salmo 115, né? Que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo e onde o nome do Senhor é glorificado. Quero repetir, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e aplaudam vocês? Não. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha, irmãos, você quer vitória? Receba uma palavra aqui do pastor Walter Pereira. Quer uma vida vitoriosa? Então, caminhe tributando a glória a Deus. Quando eu digo isso, não é só você ficar dizendo no culto assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia, não. Porque tem gente que fala muito glória a Deus e aleluia, mas a sua vida não glorifica a Deus. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo há muito tempo atrás, e ele dizia assim: olha, irmão, coloque aí no seu calendário ou na sua agenda de oração, coloque essa oraçãozinha assim, coloque: Deus, que o Senhor seja glorificado em todas as áreas e aspectos da minha vida. Faça isso, que essa oração vai ser muito bem aceita lá no céu. O Atmani, ele dizia assim: se o que você está pedindo é para a glória de Deus, não precisa perguntar a ele se é vontade dele. Ora, se o que eu quero fazer, irmãos, é para a glória de Deus, já está chancelado. É vontade de Deus. Muito bem, vamos para o nosso próximo tópico, que é o sétimo. Um reino de filhos remidos por Cristo. Quem compõe este reino? Quem compõe este novo mundo que vai ser colocado ou que é colocado no mundo dos homens? Os remidos por Cristo. Aquele grupão que a gente vê domingo na igreja, ali não é a igreja. Ali é a comunidade religiosa. Quem é a igreja, pastor? A igreja, ela é invisível. A igreja são as pessoas que estão ali dentro, ela está contida. Lembra da matemática, né? Ela está contida naquele grupo ali. Ali tem os que são remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Os santos, os fiéis, não é? Aqueles que honram e glorificam a Deus, aqueles que nasceram de novo, eles estão ali dentro. Não é toda aquela comunidade. Ali tem trigo, tem joio, ali tem o grupo de crentes genuínos e ali tem sinagoga de Satanás,
Ali tem os crentes frios e tem os crentes quentes. Ali nós temos os que andam pelo caminho estreito e que passam pela porta estreita, e ali nós temos os que andam no caminho largo e passam na porta larga. Então, aquela comunidade, meus irmãos, ela é heterogênea. Ali tem de tudo. Por isso que você, quando sofrer decepções na sua congregação, no seu departamento, no seu ministério, não saia desesperado, abandonando a obra, saindo da igreja. Não, Jesus disse, é inevitável o escândalo, né? Houve escândalo no colégio apostólico. Jesus passou a noite orando e escolheu 12. E daqueles 12, um era um diabo. Né? Então, no meio do colégio apostólico, teve escândalo, todos abandonaram Jesus. Pedro negou, Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, Judas traiu. Imagine, irmãos, numa coletividade tão extensa como é a igreja. Mas esse reino é composto dos filhos remidos por Cristo. Isso nós vamos ver na nossa leitura, versículos 3 a 7, que diz assim, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Aqui está falando da questão da velha aliança, né, dos rudimentos e tudo mais, né? Quando nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua encarnação, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, meus queridos, nós hoje somos a comunidade dos remidos por Cristo. Tópico 2 e subtópicos 1 e 2 vai mostrar que a remissão dos pecados. Veja bem, esses filhos são remidos. O que é esta remissão? Paulo, escrevendo aos Gálatas, retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, ele cumpriu a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Nós estávamos lá no mercado de escravos. Ele foi lá e nos comprou, nos resgatou, pagou um alto preço, né? Então, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. E tendo feito isso, agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meus queridos, esse reino é um reino de filhos remidos por Cristo. E esses filhos remidos por Cristo, no reino dos homens aqui na terra, devem ser luz e devem ser sal. Oitavo lugar, nós não poderíamos deixar de dizer isso aqui. Um reino a ser proclamado. Esse mundo de Deus que vem ao mundo dos homens, ele deve ser também proclamado. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vai ver isso lá em Marcos 16:15. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em Atos 10:42, Paulo
ou Pedro diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Então, esse reino deve ser proclamado. A proclamação do evangelho, a proclamação desse reino é a razão existencial da igreja, né? Hoje, nós temos nas igrejas um perigo muito grande, porque estão criando aí departamento de evangelismo. Veja bem, irmãos, se a igreja tem um departamento de evangelismo, no intuito desse departamento se esforçar para adquirir folheto, para mapear a cidade, para organizar a evangelização da igreja, tudo bem. Agora, quando a gente chega num nível de compreensão de que só quem tem que evangelizar é o departamento da evangelização, nós anunciamos nossa falência, porque a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas, a proclamação deste reino, essa proclamação deve ser feita por cada crente salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus. A tarefa de ganhar almas, a tarefa de evangelismo é do pastor até o último irmão lá na igreja. Todos devem estar envolvidos nisso, porque este reino, esse mundo de Deus que vem ao mundo dos homens, deve ser proclamado. Nono lugar, e estamos já no penúltimo tópico, um reino livre da ira e da escravidão. Glória a Deus por isso. Nós vamos ver isso no tópico 3 e subtópicos 1 e 2. Nós vamos ver que os cidadãos deste reino, aqueles que estão neste reino de Deus que vem ser implantado no reino dos homens, esse mundo de Deus que vem para dentro do reino dos homens, né? Este reino, ou um reino que está livre da ira e da escravidão. Nós vamos ver aqui, no terceiro tópico, fala sobre a escravidão do pecado, diz assim: a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba, o orgulho, o impedem de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. Aqui é o mundo dos homens, o homem perdido nos seus pecados, mas quando você ingressa no mundo de Deus, no reino de Deus, você está livre dessa escravidão do pecado e livre da ira, porque a Bíblia vai dizer que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está lá em Efésios 5, versículos 3 a 6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Está lá em João, Jesus conversando com Nicodemos, diz: aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Mas o meu enfoque não está sendo o mundo dos homens aqui, nesse tópico. Eu estou enfocando o mundo de Deus, que é este reino de Deus, onde nós estamos livres desta ira de Deus sobre nós e da escravidão do pecado. E por último, meus queridos, aqui bastante lógico, e eu vou me fundamentar já na conclusão da lição, este mundo de Deus no mundo dos homens é um reino não literal, mas espiritual. O reino de Deus não é um reino literal. Jesus não veio para se assentar num palácio, se assentar num trono e para exercer o seu reino material aqui na terra. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Um reino que não vem com aparência, um reino diferente, como nós falamos aqui. Então a conclusão diz:
Os judeus aguardavam um reino literal. É tanto que eles dizem a Jesus: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Eles estavam ali no monte, Jesus já ia subir aos céus. Restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Eles estavam preocupados com a dominação romana. Jesus disse: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que foi aqui o nosso tópico 8, né? Um reino a ser proclamado. Então, meus queridos, um reino não literal, mas espiritual. A nossa conclusão diz: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Está lá em Lucas 17, 20. Isto é, não seria um reino terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nós cremos que após o arrebatamento da igreja, o mundo aqui entrará na grande tribulação, a igreja estará celebrando as bodas do Cordeiro. Depois desses 7 anos, o Senhor voltará com os santos para reinar sobre a terra o reino milenial, que o grande milênio. E aí nós teremos um governo literal na terra, e eu creio que um governo justo, um governo padrão, como nós nunca tivemos em nenhum lugar da face da terra. Meus queridos e amados irmãos, fica aqui, então, esses 10 tópicos, um desenvolvimento simples do conteúdo da nossa lição. Eu espero estar trazendo uma colaboração para o seu estudo ou para a sua aula. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.